Opa, tudo bom? Aqui é o Billy. Hoje vamos falar por que a China nunca vai dominar o mundo. Ou seja, por que a China nunca vai querer, né, dominar o mundo. Como é comparado com Estados Unidos hoje em dia, né, e muitos outros superpoderes, como a Alemanha na época, Napoleão da França, né. É que, como um chinês, eu penso que nós somos pessoas bem pacíficos, né, comparada com muitas outras etnias, né? Principalmente tá pensando do nossa história, né? Nossa religião original era taoísmo. Essa religião surgiu muito tempo atrás, antes de Cristo. A ideologia dele, na verdade, era de não pensar de colonizar em outros e não precisa ser o melhor de todos, não pode ser pior, mas não precisa ser melhor. Então, sempre seja no meio, sempre seja pacífico. Se você vive bem, é suficiente. Não precisa roubar coisas de outros, não precisa dominar o território dos outros, vive em paz, né? Então, isso é nosso ideologia, nossa religião original também. Então, isso tá tipo ingerido em nossos DNA quase. Os chineses, depois de tantos mil anos, a gente sempre são assim e não pensa de dominar em outro lugar, de ser o melhor de todos, né? Não são muito competitivos, né, na verdade, politicamente, assim. E outra razão é que a China já é um grande, né? Então, quando surgiu nossas etnias, nossa raça, né? O etnia Han, né? Que é o principal dos chineses, são entre duas rios, né? De Rio Amarela e Rio Yangtze, né? Dessas áreas é bem rico e é uma área bem ampla. Então, China sempre foi grande, né? Quando começou. Então, a gente sempre pensava que nós já temos tudo e não precisa pegar coisas dos outros, dominar outro lugar, né? Comparado com a Europa, surgiu o colonialismo, e pensar o Japão também fazia a mesma coisa, porque geralmente são os pequenos países, quando não tem recursos, eles precisam, né? Desesperado, são desesperadamente precisam pegar recurso ou território de outros para melhorar suas economias, né, e tudo essas coisas assim. Mas a China nunca foi assim. A China foi um país grande e sempre foi e nunca precisava tanto recursos extras, né? Então, os chineses desde sempre têm esse sentimento de muito fiel em nossos terra, e muito orgulho em nossos recursos e tudo, né? Então, nós sempre é o maior país da Ásia. Então, é isso. E outras coisas que na história também, a China tem muito privilégio, né? Então, privilégio é sempre, quase sempre, em últimos 3, 4 mil anos, a China é um dos mais ricos países no mundo. Você raramente vê a China invadiu outros países muito longe por muito tempo. É porque nós não somos, como eu falei, nós somos pessoas pacíficas. Se você não me invadiu, nós não começamos guerra. Então é isso. E nossa cultura e nossa civilização é baseado em agricultura, né? Então, claro, agriculturas você precisa ter paz, né? Não pode viver um país que sempre tem guerra, daí os povos não conseguem ficar tranquilo em casa, né? Desenvolver não, coisas, tecnologia e tudo isso assim, ou plantar, né? Cultivar, né? Comida, tudo. Então, nós somos pessoas que odeia guerras.
As únicas guerras que acontecem porque mongoliano desce, né, ou outros países que invadem a China, né, por muito tempo. Daí por isso a gente construiu o muralha da China é por causa disso, para impedir, né, os pessoas que invadem nossas terras. Mas únicas duas vezes que China expandiu muitos nossos territórios não são próprios os chineses fizeram, porque em duas vezes foi primeiro os mongolianos em década final de 1100, ano 1100, 1200, que Genghis Khan, né, eles superaram China, né? Então eles desceu para a China, passou muralha e capturou o último imperador da China e ele virou imperador da China também. Na verdade, foi mongoliano e colonizaram China por 300 anos e depois eles invadiram um monte de países até a Europa, né? Então foi um império gigantesco. E isso começou, depois mesmo, em mongoliano foram embora, os chineses voltaram, reconstruíram nossa dinastia, né? China começou a ficar maior por causa disso, por causa dos mongolianos capturaram muitos lugares em Mongólia e também em Tibete, muitos lugares assim. Daí China, outros imperadores que são voltaram para a China, a gente manteram alguns desses lugares. E outra vez foi mais recente, né? A última dinastia da China também não foi Han, nosso chinês, foi uma etnia Manchu, que é mais nordeste, né, para cima da China. Eles também têm, como mongolianos, eles são pessoas de andar em cavalo, né, dessas coisas, e bem diferente de nossos chineses que é baseado em agricultura, né? Eles gostam de andar a cavalo e fazendo dessas atividades diferentes. Daí quando eles dominaram a China, fizeram quase a mesma coisa com o mongoliano, só que eles são um pouco mais pacíficos, mas eles manteram ainda bastante território que não são tradicionalmente da China. E como depois, no último dinastia acabou, os chineses voltaram de dominar nosso país, né? O comunismo começou e tudo isso aqui. Começou a ter esse problema de oeste da China, Tibete, se eles são da China ou não. Tudo isso aqui é um problema do antigo, da época dos mongolianos e depois o Manchu que causou, né? Eles manteram essas duas regiões. Daí, quando a China começou, a gente, claro, queria ainda pegar dessas duas partes. Mas geralmente, se não fosse isso, nós somos bem pacíficos e eu acho mesmo hoje em dia a China está melhorando muito a economia e praticamente militar também. Nós somos segundo do mundo, bem atrás das Estados Unidos, até superou a Rússia às vezes, né? Mas nós nunca somos pessoas que querem colonizar outro lugar ou pegar outro lugar. Nós geralmente somos bem amigáveis aos nossos vizinhos em outros países, né? Às vezes as mídias, né, do Oeste criam dessas imagens, né, negativas sobre a China sem saber a nossa história, nossa cultura, né? E você não olha do história quantas vezes a China invadiu um outro país, é muito pouco, né? E tem pessoas que falam que a China vai ameaçar outros países por isso aí, por isso aí. Eu acho que talvez é regional, alguns lugares talvez acontece, mas a China nunca tem essa intenção grande de invadir outro país. Eu acho que a China nunca vai causar uma guerra mundial no futuro, né? Eu acho que muitas dessas coisas tudo é mentira, né? Então, como um chinês, eu acredito que nós somos assim. Claro que eu não, é minha opinião como um chinês, mas talvez tem pessoa que tem outra ideia, mas eu acredito que a maioria dos chineses pensam assim também.
Espero que você goste desse episódio e até o próximo. Obrigado. Tchau.